Feito o elemento de layout de cada item que dá a linha de meu Recycle View, a gente precisa configurar Recycle View, né? Então, vamos lá, ó. Ele já baixou aqui o componente, já incorporou lá ao meu projeto. E pronto, eu tenho meu elemento aqui Recycle View, eu não tinha mostrado ele ainda. Eu vou chamar de RCV, que é um prefixo de Recycle View. Vou chamar de lista. Ok? Pronto. O que é que eu preciso fazer agora? Eu preciso criar um adaptador para o Recycle View. Eu não tenho como passar objetos direto para o Recycle View sem uma programação específica. Então, o que é que eu preciso fazer agora? Eu preciso criar um adaptador. Eu venho aqui em Java e crio um adaptador. Eu vou botão direito, nova classe. Eu vou chamar de pessoa adapter. O que é que o pessoa adapter ele vai fazer? O pessoa adapter ele vai criar um adaptador que vai pegar minha lista de pessoas e vai colocar no layout da Recycle View. Então, eu tenho aqui, ó, class pessoa adapter. E aí eu vou dizer o seguinte, o que é que eu preciso passar para meu adaptador de pessoas? Eu vou botar aqui var lista, que é um array list de pessoa. Pronto. Primeira coisa. Segunda coisa, eu preciso dizer que esse meu adaptador, esse 2 pontos aí significa o quê? Que é uma herança do componente recycle view.adapter. Ou seja, ele vai ser um adaptador de um Recycle View. Pois bem, o que é que eu preciso fazer agora? Eu preciso dizer o que é esperado nesse adaptador. Bem, então o que é que eu vou dizer aqui? Eu vou dizer que vai ser uma pessoa adapter e eu preciso ter o que eles chamam de view holder. O view holder, na realidade, é um suporte que vai receber o layout. Então, eu venho aqui e vou criar um view holder. E óbvio que eu tenho um construtor aqui sem parâmetros. E vou abrir e fechar. Bem, feito isso, observe que o Android Studio Kotlin, ele reclamou de algumas coisinhas. Primeira coisinha que ele reclamou aqui é o seguinte, ó. Não existe esse view holder. Então, ele vai sugerir aqui, ó, que eu crie a classe view holder. Então, eu vou simplesmente fazer... Aí ele diz assim, você quer criar essa classe aonde? Num arquivo separado ou dentro dessa classe pessoa adapter? Não, eu quero fazer dentro da classe pessoa adapter. Vou dar 2 cliques aqui. Ele criou essa classe, ok? View holder. Vou deixar aqui embaixo. A gente vai trabalhar ela daqui a pouquinho. E outro erro que está aparecendo é o seguinte, ó. Ele está dizendo assim, ó, a sua classe pessoa adapter, ela não está implementando alguns métodos e precisam ser implementados, ok? Então, ele vai sugerir que implemente esses membros e métodos. Só repetindo aqui, ó. Eu clico em cima aqui dessa exclamação, essa lâmpada com exclamação, e vou implementar os membros. Implemento todos os membros e eu vou explicar o que é cada membro, tá? Primeiro eu vou começar com o mais fácil, o getItemCount. Para ele criar o adaptador do Recycle View, ele precisa saber quantos elementos eu tenho para aquela lista. Então, eu vou dar um return a minha lista que eu passei como um parâmetro, .size. É uma propriedade de uma arraylist e você dizer o tamanho, que é size. Bem, essa aí ficou fácil, né? Bom, vamos agora para a segunda classe que é importante, ou segunda função que é importante, né? Que é a seguinte, que é o
o Create View Holder. O Create View Holder, eu preciso fazer o seguinte. Eu vou criar um val aqui, que eu vou chamar de v, que vai ser do tipo View. Ok? Que vai ser do tipo View. E essa v do tipo View, eu preciso inflar ela. O que é isso? Eu preciso permitir que meu Recycle View, ele no seu layout principal, ele receba aquele arquivo XML que está aqui em Resources, ó, do item de contato. Beleza? Então, um layout em Flutter from. Aí ele pede o seguinte, em que contexto eu quero inflar esse layout, ok? Bem, esse primeiro parâmetro aqui do onCreateViewHolder é o contexto. Então, P0. Aí eu vou dar um interrogação, ponto, que é a possibilidade de eu receber um contexto nulo, tá? Pronto. Feito isso, eu vou inflar o layout neste contexto que eu estou, que vai ser o da própria Recycle View, e dar um ponto inflate, que é inflar mesmo o meu layout. A primeira coisa que ele pede aí é qual recurso que eu quero inflar. Na realidade, o que eu quero inflar aí nada mais é do que meu arquivo XML, que vai conter o item dos contatos. Vamos agora para a minha classe ViewHolder. Vamos para a minha classe ViewHolder. Na minha classe ViewHolder, eu quero que... Vamos criar essa classe aqui, vamos lá. ViewHolder, eu vou criar um item view. Item view, que vai ser do tipo view. Que ele vai herdar um Recycle View ponto ViewHolder, que ele vai receber o item view, o parâmetro item view. O que é que vai acontecer agora aqui? Aqui vai acontecer o seguinte. Eu preciso associar agora quais são os elementos de tela nesse meu suporte, né? Holder é suporte, né? Então, vou criar uma variável aqui, ó. Variável, que vai ter apenas uma instância, que eu vou chamar de txt nome, que vai ser um item view. Opa! Que vai ser meu parâmetro item view, certo? Find view by id. Ele lá é um text view. E eu preciso dizer qual era o nome desse elemento lá naquela tela. Lá era um R, o ID do elemento, e o nome lá era txt, nome da pessoa. E eu vou ter que fazer isso exatamente para cada um dos outros elementos, certo? Então, vou fazer isso para nome pessoa, né? O outro era txt telefone. Txt. Vou botar aqui telefone pessoa. Eu vou fazer essa correção. E o outro vai ser txt e-mail pessoa. Observe que ele está aqui em vermelho. Eu só vou renomear aqui no layout do item contato. Ó. Se você for, por exemplo, eu poderia renomear aqui. Ou poderia renomear no XML. Observe que aqui suporte para o layout. Então a gente aqui criou o ViewHolder. Observe que aqui estava com um pequeno errinho, porque eu não tinha criado minha classe, e agora eu vou
para um bind view holder. Na realidade é o seguinte, bind em inglês, se vocês lembram, é colar. Em outras palavras, quando eu colar aqueles elementos do meu layout na tela, o que é que vai acontecer? Primeira coisa que eu preciso fazer, eu preciso criar um objeto aqui. Eu vou chamar de objeto mesmo, propositalmente. Eu vou chamar aqui objeto, só para ser didático, que vai receber nada mais, nada menos que da minha lista na posição. Só vou renomear aqui esse parâmetro P1, que ele é a posição do elemento na lista. Então, vou chamar aqui posição. Ok? E o P0 é o view holder. Eu vou chamar de holder, que é o suporte. Ok? Acho que vai ficar mais legível isso. Vamos agora fazer o seguinte. Vamos agora pegar esse objeto e jogar nos meus elementos de tela. Então, vou fazer o seguinte. Holder, interrogação, para dar o tratamento do nulo, ponto, txtNome, vai receber minha lista, o atributo, desculpem, a lista não precisa mais não, na realidade é o objeto, né? O objeto naquela posição, ponto, nome, certo? Ah, tá acontecendo um erro aí. Bem, txtNome nada mais é do que um text view. Então lá tem uma propriedade que recebe o texto, que é a propriedade text. Ele aqui recebeu, se não é um problema. Eu gosto de colocar toString aqui, mas ele não exigiu isso. Eu vou botar agora aqui holder. Vou fazer a mesma coisa para os demais aqui. Copiar e colar. Copiar e colar aqui. Então vamos lá. O outro era txt e-mail. Vou botar aqui vou botar na ordem que está ali, telefone, que vai receber telefone. E o outro vai ser txt e-mail, que vai receber o objeto ponto e-mail. Eu não coloquei no meu layout lá o salário, mas vou botar aqui comentado para vocês perceberem o seguinte, ó. Eu poderia ter aqui, ó, um holder para, por exemplo, txt salário, se ele existisse. E eu teria que colocar, fazer essa conversão aqui também para salário, certo? Seria aqui, ó. Beleza? Pronto. Meu Recycle View está agora ok. Todo configurado, bonitinho. E eu tenho que colocar lá na minha atividade principal.